Nesse vídeo eu vou tentar recitar o que eu expliquei na escola. Quando eu era criança, tinha 12, 14 anos, eu era um cara muito inteligente, um cara que pensava muito, um cara que tentava resolver coisas, as paradas, sim, filosóficas. Eu conseguia ter várias ideias. Aí teve várias vezes que eu tinha ideias na escola e eu falava pros colegas. Eu entrava na outra sala e pedia permissão pro professor deixar eu falar. Aí ele deixava. Certa vez que eu lembro, eu tava na minha sala, expliquei uma equação. A equação, o nome da equação que eu me lembro se chamava Equação do Perdão Infinito, alguma coisa assim. Equação do Perdão. Aí eu expliquei na minha sala, tipo, poucas pessoas entenderam, quase ninguém entendeu. Aí eu fui pra sala do Zezo, do Gabriel Zezo, do WWE em geral, o wrestling em geral. Eu lembro que ele tava na esquerda, na cadeira ele tava na esquerda. E tava prestando atenção. A equação que eu criei, eu tava explicando assim, que tipo, eu acho que tinha a ver com a dualidade. Com a dualidade. Eu tava explicando que essa terra aqui, ela é dualística. Era a dualidade. Existe o bem e o mal. E aí Deus teve que criar essa terra pra, tipo, as pessoas decidirem se elas querem ficar do lado do bem ou querem ficar do lado do mal. Jesus é uma representação dessa dualidade. Ele teve que ser morto pra... Ele teve que ser morto como uma forma de sacrifício e uma forma de representar o perdão. O perdão infinito que Deus tem conosco. Ele ofereceu o próprio filho para perdoar as pessoas. Então, é por isso que Jesus teve que morrer. É uma equação que Jesus criou. Jesus e Deus criaram para resolver a parada. E aí você pode perguntar, por que Deus não criou o céu de uma vez só? Tipo, no começo já não criou o céu. Ele não criou porque ele não queria forçar as pessoas a tipo, obedecer ele, a obedecer, a serem boas. Você não pode obrigar a pessoa a ser boa. Ele criou porque ele precisava criar o livre-arbítrio. Por isso existe o mal e o bem, por causa do livre-arbítrio. Então ele teve que criar uma camada na Terra, uma camada espiritual que é a Terra, para as pessoas decidirem se elas querem serem boas, elas querem ficar com o bem, ou elas querem serem mal e se juntar ao mal e ficarem no inferno. Aí ele teve que separar as pessoas, o joio do trigo. Então por isso que ele teve que criar essa história. Aí eu falei do perdão infinito que... Aí eu acho que eu tinha teorizado nessa explicação que no final, tipo, todas as pessoas vão ser salvas, alguma coisa assim, que Jesus vai perdoar todas as pessoas, porque no final o bem sempre vence, alguma coisa assim. Tinha alguma coisa assim. Tinha alguma frase impactante que eu falei que emocionou muito o Zezo. Ele emocionou tanto que levantou ele levantou da cadeira e foi lá pra fora. A gente começou a seguir ele, começou a andar igual um zumbi, assim, ó. Ele tava feliz, cara. Ele tava feliz. Aí ele tinha nascido de novo. Ele tava feliz. Ele começou a chorar. Aí do nada, tipo, eu falei, esse cara, eu acho que ele vai dormir. Ele vai desmaiar, cara. Aí os caras estavam seguindo ele. Aí ele dormiu, cara. Ele dormiu, cara. Ele caiu e dormiu. Nem que o cara tava atrás dele e segurou ele. Aí ele ficou dormindo. Aí depois ele acordou. Esse Zezo, ele já tinha ouvido minhas outras explicações, palestras, explicações. E ele sempre prestava atenção e ficava emocionado com elas, tipo, várias vezes. E, tipo, às vezes ele ficava pensando, assim, filosofando sobre o que eu explicava e começava a chorar na sala dele. Aí depois ele me contava sobre isso. Ele falava assim, aquela história que você contou lá, eu achei legal, cara. Emocionei sobre. Ele sempre ficava, assim, nascendo de novo. Esse Zezo, ele era o único cara que ficava nascendo de novo. Várias vezes ele ficava nascendo de novo. E no meu purgatório, esse Zezo, ele é mencionado e aparece ele, eu vejo ele. Eu começo a ver flashes dele porque eu começo a lembrar dele, que eu estudei com ele, que ele estudava em outra sala. E eu cumprimentava ele. E tem uma vez que a gente brincava de WWE, ele machucou eu, e machucou aqui minha cabeça, cara. Machuquei a minha cabeça, tive que ir na enfermaria. Eu me machuquei, cara. Mas então, essa era a equação do perdão que eu tinha explicado pro Zezo. E era. Tipo, eu não consigo lembrar exatamente qual que era. Exatamente com que palavras, qual que era a equação verdadeiramente. Eu estou chutando o que eu pensei na época. Mas era, tipo, muito impactante, cara. Era impactante pra caramba. E
tipo, emocionava as pessoas, como o Zezo foi emocionado por essa história. E tem a ver com perdão, cara. Perdão e livre-arbítrio. Acho que essa é a moral da história. Essa equação do humor tem a ver com perdão e livre-arbítrio. Dê joinha, ative notificações e até mais.